Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Daniel. E neste vídeo a gente vai conversar sobre escolhas para leitura. Uma das dificuldades que os alunos que realizam trabalho de conclusão de uma faculdade, relatório de pesquisa, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, uma dificuldade que esses alunos apresentam é em relação a como escolher que material ler, que artigo ler, que livro, que autores. E a gente vai conversar um pouco sobre isso nos próximos minutos. Fiz aqui um esquema para a gente poder guiar a nossa conversa. A primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é em relação a termos mais atuais ou temas mais consolidados e definidos. Claro, existe uma diferença muito grande entre ler um livro e ler um artigo. Não apenas em relação a tamanho, não apenas em relação à profundidade, não apenas em relação à quantidade de tempo que foi gasta para se desenvolver aquele trabalho. Claro, um livro engloba muito mais pessoas do que um artigo. Um livro engloba muito mais tempo do que um artigo. E, portanto, nós precisamos entender um pouco das características de um artigo científico, de um livro, de relatório, de pesquisa, de uma dissertação, de uma tese, de todo o material bibliográfico que a gente vai poder consultar, que a gente vai poder pesquisar para realizar a leitura e incluir ou não esse trabalho na nossa pesquisa. Portanto, o primeiro aspecto que a gente precisa ter muito claro é o nosso objetivo com essa leitura é um tema, um assunto, um material atual ou é um material consolidado? Eu quero uma fundamentação teórica, eu quero falar a respeito de determinado autor ou de determinado assunto, é algo base para o desenvolvimento do meu trabalho? Logo, vou atrás de um assunto consolidado. Se esse termo aparece no meu título e aparece no meu capítulo de fundamentação teórica, eu preciso identificar autores de renome com alto índice de citações e eu preciso ir atrás de livros para pegar esse material mais consolidado. Ou preciso pegar materiais que têm publicação mais antiga, com reverberação na comunidade, com discussão entre os pares, de uma forma mais prolongada. Um artigo elaborado durante algum tempo, publicado há 2 anos, 5 anos, 10 anos, não apresenta, em geral, uma informação consolidada. Isto vai ser consolidado em outras formas de publicação. Ok? Portanto, esse é o primeiro aspecto. Levando em consideração apenas a atualidade ou não, nós precisamos verificar o tipo de texto, mas certamente um artigo vai trazer informações muito mais atuais, um livro vai trazer informações mais consolidadas, mais robustas. Um artigo, por mais relevante que ele seja, sendo atual, ele vai trazer informações incipientes, informações que podem ter discussões e progresso da ciência. Afinal de contas, a publicação em eventos periódicos acontece visando o desenvolvimento da ciência. Para isso, a gente vai identificar trabalhos relacionados aos nossos, indicando semelhanças e diferenças para que a gente desenvolva o nosso. Ok? Então, prestem muita atenção. Em escolhas para leitura, você precisa identificar
a respeito de qual capítulo do seu trabalho estamos conversando. É um capítulo de fundamentação teórica? É um capítulo onde você vai discutir determinado autor? Faça uma pesquisa mais exaustiva a respeito daquele conceito, a respeito daquele autor. É um capítulo de estado da arte, de trabalhos relacionados? Faça uma leitura de trabalhos mais atuais e trabalhos que envolvam vertentes, olhares diferentes daquilo que você propõe trabalhar. Tudo bem? Um segundo item que eu coloquei aqui é a respeito do rigor na produção e na elaboração. Quando a gente pega um texto para ler, a primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar para qual parte do nosso texto eu estou lendo. A segunda parte que a gente precisa fazer é verificar o rigor na produção e na elaboração. Isso você consegue verificar e consegue identificar com a relevância do periódico, a relevância da editora, a robustez do evento, relevância do evento, quantidade de citações em relação àquele trabalho, e você precisa verificar se houve rigor, houve critério, quais foram os critérios, teve conselho editorial, como é o conselho avaliador daquela revista, qual é o conselho editorial daquele livro. Esse livro tem um reconhecimento dos órgãos do Ministério da Educação, tem uma avaliação criteriosa e recebe uma nota relevante? Ou ele é um livro que uma editora ofereceu o serviço mediante pagamento e os autores fizeram esse pagamento? Claro, eu não estou aqui entrando em discussão da qualidade do material sem conhecer o texto. O que eu estou entrando em discussão é uma pessoa que não consegue discutir a profundidade do material para escolher qual livro ler, para fins de uma pesquisa acadêmica, de uma pesquisa científica, precisa levar em consideração o rigor na produção. Uma chancela de um congresso nacional, congresso internacional, uma publicação numa revista relevante da área, certamente vai fazer total diferença. E essas informações são fáceis de encontrar. Na contracapa do livro tem conselho editorial. Na página da editora tem os responsáveis pelo conselho de revisão, comitê científico. Nas páginas dos eventos, essa informação é pública. Basta que a gente verifique qual é o conselho e se tem um conselho ou se esse conselho não existe. Não estamos falando aqui de beleza, não estamos falando aqui de relevância de uma editora, de importância de uma editora, de tamanho da editora. Estamos falando da revisão dos textos e da avaliação desses textos pelos pares. O próximo item é em relação ao tipo do texto. Antes de discutir qual área, de discutir se o conteúdo desse texto é relevante, é robusto o suficiente, nós precisamos identificar e entender qual é o tipo desse texto e qual é a minha expectativa enquanto leitor ao pegar esse texto para ler. Vocês sabem que uma tese é resultado de um trabalho desenvolvido no âmbito de um doutorado durante 4 anos. Portanto, um mesmo texto, com uma formatação muito similar, um deles é uma tese e o outro é uma dissertação, você precisa diferenciar 2 anos de produção no mestrado, 4 anos de produção no doutorado. E se você está desenvolvendo o seu texto, certamente 150 páginas para um trabalho de graduação, para um trabalho de mestrado e para um trabalho de doutorado,
trazem conteúdos diferentes e com formas de aprofundamento diferentes. Se você é o leitor, identifique qual é o tipo. Se você está falando de um trabalho de conclusão, esse trabalho de conclusão foi desenvolvido em quanto tempo? Em 1 ano? Em 6 meses? Em 2 anos? Qual é a universidade? Qual foi o curso? Ou seja, sob qual ponto de vista esse texto foi discutido? Um mesmo assunto discutido por uma área de pesquisa ou outra tem vieses diferentes, tem pontos de vista diferentes. O autor desse trabalho tem qual formação? O orientador desse trabalho tem qual formação? Afinal de contas, como autores, colaboradores do texto, é preciso que a gente entenda o local de fala de cada um dos autores antes de ler. Não estamos aqui ainda discutindo qual é o assunto. Estamos apenas discutindo o que avaliar antes de ler. Qual é a minha expectativa para um texto de trabalho de conclusão desenvolvido numa faculdade particular que tem apenas um campus em seu primeiro curso, sem nenhuma publicação em congresso, em evento? É diferente a minha leitura, o que eu estou buscando nesse texto, do que eu estou buscando numa tese defendida nos últimos anos, num instituto de alta relevância mundial, de alta relevância nacional, com diversas publicações internacionais, com citações e coisas desse tipo. Primeira dúvida, Daniel, como que eu faço para identificar essas informações? O local de publicação, se a gente está falando de trabalho de conclusão, dissertação e tese, tem na capa o título, nome da instituição, departamento, ano de publicação e local. Na contracapa, na folha de aprovação, tem qual foi o conselho que avaliou esse trabalho, envolvendo pessoas de diferentes instituições, identificando quais são as instituições, eventualmente quais são os cursos. No final desse texto, tem uma seção onde são colocadas as publicações realizadas, seja nas considerações finais, seja um pouco antes da conclusão, seja durante as referências. O local muda um pouco de instituição para instituição, mas essa informação precisa estar disponível. E ao bater o olho nessa informação, eu consigo perceber qual é a reverberação desse texto na comunidade. O curso vem na primeira página ou, no máximo, na segunda página. A formação de cada uma das pessoas você pode identificar, claro, do autor de graduação, provavelmente a formação dele começa por aquela área, a menos que ele deixe claro isso muito facilmente, principalmente em trabalhos interdisciplinares, ou multidisciplinares, ou transdisciplinares, você vai conseguir identificar já pelo título uma integração entre 2 ou mais áreas, e, portanto, você vai, no conteúdo desse texto, buscar quais foram as influências e as interferências. Afinal de contas, você tem 2 formas de escrever um texto: trazendo uma bagagem de conhecimento a respeito daquele assunto, ou buscando durante o período que você tem conhecimento para realizar aquele trabalho. Ao bater o olho no texto, antes de iniciar a leitura, você precisa identificar isso e verificar a aplicação desse texto para a finalidade que você está buscando a leitura. Coloco ainda 3 outros tipos.
não é limitado a apenas esses, são apenas exemplos. Os 3 outros tipos que eu coloco são trabalho em evento. Qual é a relevância desse evento? Em que ano esse evento ocorreu? Como foi a publicação desse evento? Quais foram as avaliações que o trabalho passou para que fosse apresentado nesse evento? Trabalho em periódico científico. E aqui vem um parênteses importante. Revista conhecida pelo grande público não é revista científica. Em geral, não é. Uma revista científica, que eu estou denominando aqui periódico científico, é uma revista que tem um conselho, que tem publicações periódicas, trimestrais, semestrais, anuais, bianuais, até acontece, em determinadas línguas específicas, que aborda determinados assuntos. Um periódico científico ele tem uma área e para aquela edição tem um tema específico, com um conselho editorial específico. Ok? Então, é um trabalho em periódico científico? Qual é a avaliação desse periódico científico? Quantas citações esse trabalho teve? Como identificar as citações? Google Acadêmico. Quando você faz a busca pelos seus trabalhos, pelos trabalhos que você vai escolher para leitura, no Google Acadêmico, você já tem essas informações em relação à quantidade de citações. E certamente, se é um trabalho com alto índice de citações, você consegue já ter uma garantia de qualidade. Cuidado apenas com autocitações. Também acontece. O próprio autor publica o trabalho e ele mesmo, ao realizar desdobramentos desse trabalho, cita o original, o antecessor. Então, fiquem atentos a isso. E o trabalho, que é um texto em revista, vai depender muito mais do público para o qual esse texto está sendo escrito. Público da revista. Em geral, essas revistas ou são entregues a associados ou são revistas vendidas publicamente. Nesses casos, a gente precisa entender muito claramente qual é o público. Uma grande ênfase precisa ser dada em relação às escolhas para leitura nesses 3 pontos que eu coloquei aqui embaixo. Quais são os revisores? Qual é o conselho? Quais são os avaliadores? Se esse trabalho, se esse texto passou por avaliação? E quais são as citações? Quantidade? Quem citou? Olhando por esses 3 aspectos, a gente pode retomar os tipos de texto e identificar, por exemplo, que uma tese de doutorado, apesar de ser um trabalho desenvolvido em 4 anos, ela envolve como avaliadores 5 pessoas. O próprio autor, o seu orientador, 1 ou 2 membros internos, pelo menos 2 membros externos. Logo, além desses membros poderem ser escolhidos pelo orientador e pelo orientando, no caso, nós estamos falando de um conjunto de revisores e avaliadores pequeno. Numa dissertação, nós estamos falando de uma banca composta por 3 pessoas. O orientador, eventualmente o co-orientador ou co-orientadora, um avaliador interno, um avaliador externo. Logo, por mais que uma dissertação e uma tese tenha uma relevância, se cobra a quantidade de publicações e a relevância dos locais onde essa publicação foi feita, eventos e periódicos, a fim de que esse trabalho tenha sido revisado, avaliado por outras pessoas que não 3, que não 5. Afinal de contas, quanto mais pessoas avaliarem esse trabalho, mais pessoas estão chancelando você, leitor, como, ok, leia, que é um trabalho relevante, que é um trabalho interessante. Portanto,
verifiquem quantidade de publicações e local dessas publicações, evento, periódico, qual foi a área, se esse trabalho tem uma quantidade de citações e como que esse trabalho é repercutido na área. Vamos lá. Uma dica simples para a gente finalizar esse vídeo. Ao ter dúvidas para a leitura, primeiro, busque profissionais, pares, professores, pesquisadores, colegas, que sejam conhecedores da área de pesquisa envolvida. Se você conversa com um profissional da área de física, você certamente encontra referências melhores na área de física do que se você for sozinho pesquisar a respeito delas. Isso serve para qualquer área. Você vai ter um direcionamento e certamente esse direcionamento vai facilitar a sua escolha por ler ou não ler, que afinal de contas é isso que a gente quer. O segundo passo é use a tecnologia a seu favor. Use as bases de dados. Google Acadêmico, Cielo, Portal de Periódicos da CAPES, um monte de outros. Use as bases de periódicos para você fazer pesquisas. Afinal de contas, ao fazer busca no Google Acadêmico, você está identificando resultados já com alto índice de revisores, de avaliadores e, eventualmente, de citações. Afinal de contas, essa informação já vem disponível como resultado da sua busca. Não se preocupe, num primeiro momento, de realizar a leitura do texto completo. Este não é o objetivo. Antes de você ler 10, 20, 100, 200 páginas, você precisa entender o porquê você está lendo aquele texto, onde esse texto vai se encaixar no seu trabalho e qual é a sua expectativa em relação a esse texto. Ler um texto esperando muito e tendo baixo conhecimento a respeito da complexidade dele faz com que você gaste muito tempo lendo coisas que eventualmente não vão te trazer tanto resultado. Converse com os professores, converse com os colegas, que certamente você vai fazer melhores escolhas para a leitura. O que é importante, não começar a ler antes de avaliar cuidadosamente, mesmo que por alguns minutos, a qualidade do texto que está ali sendo apresentado. Tem dúvidas a respeito do assunto? Assiste um vídeo. Pesquise a respeito do grande nome daquela área. Conheça um pouco a respeito de pontos de vista favoráveis e não favoráveis àquele autor, aquele grupo de autores, ou aqueles 4, 5, 10 autores que são relevantes naquela área que você está pesquisando. Isso você pode fazer a qualquer tempo. Isso você pode fazer tão logo você se interesse por uma disciplina, tão logo você se interesse por uma sub-área do seu curso. Fique à vontade para fazer comentários, para compartilhar esse vídeo com os colegas. Curta se você gostou das dicas. E entenda, trata-se de um processo. Aos poucos você olha mais variáveis, aos poucos você avalia com maior quantidade de critérios e aos poucos você lê cada vez textos melhores. Certamente, você vai precisar ler. No entanto, você pode ler textos de muito maior qualidade e muito mais direcionados àquilo que você precisa se você fizer uma filtragem inicial. Um grande abraço a todos, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui e a gente se vê nos próximos.